Bom dia, meninas. O meu lugar, estou aqui. Quem já tá aí comigo? Deixa eu ver. Deixa eu pôr meu óculos, né, gente? Que agora eu tô ceguinha. Deixa eu ver aqui quem tá comigo. Késia, Elimárcia, Pastor Léo, já vou chamar. Silvia, Fernanda. Amém, Jesus. Oudinélia. A paz, meninas, a paz. Que bênção vocês aqui. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Meninas, tenham um bom dia. Que hoje o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração. Tô bem gripadinha ainda. Tô com o nariz aqui todo descascado, viu, meninas? Mas a gente não pode ficar, né, sem fazer a obra do Senhor. Eu ainda tô com a voz um pouco ruinzinha. Mas essa live é uma live muito especial. Nós vamos falar sobre o espírito de religiosidade que muitas vezes afasta o coração dos nossos filhos do coração de Jesus. Então, hoje você vai entender um pouco o que é o espírito de religiosidade, como é que você deve agir com os seus filhos, e vai ser uma bênção, tá? Vamos entronizando ao Senhor, né, nessa manhã, vamos colocando Ele no lugar de honra, ministrando ao nosso coração, deixando Ele ministrar ao nosso coração, deixando o Espírito Santo falar conosco. Amém, Jesus. Falo para o Senhor, eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Amém, Jesus. Amém, amém. Leninha tá aqui. Tem que voltar aqui no culto, Leninha. Etienne. Saudade de vocês. Luciana. Bom dia a todas, meninas. Que bênção vocês aqui. Tem muita gente nova entrando. Muita gente que eu ainda não conhecia. Amém, Jesus. Vou fazer uma oração para a gente dar início a essa live. Já vou chamar o Pastor Léo. E que você possa ser ministrado essa manhã pelo Espírito Santo, que Ele possa abrir os seus olhos, que Ele possa te mostrar aquilo que talvez você não esteja enxergando. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos nos colocar agora no Teu altar, Jesus. Pai, nós colocamos a nossa dependência completamente no Senhor, ó Pai. Nós dizemos para o Senhor que nós somos fracas, mas com o Senhor nós somos fortes. Pai, nos ensina, Senhor, a rugir mesmo, Senhor, diante de tantas aflições lá fora, diante de tantas notícias ruins, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a ter a sabedoria do Senhor, a sabedoria do alto, o temor do Senhor no nosso coração. Pai amado, que hoje seja um tempo, Senhor, dessas mulheres entenderem o real propósito, Senhor, desse relacionamento com o Senhor, dessa intimidade com o Senhor, que é inerente a uma religião, mas que tem tudo a ver com a nossa transformação, a transformação que só o Teu Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Senhor, no nome de Jesus, que hoje elas sejam, Senhor, constrangidas, ó Pai, para que elas entendam o Teu grande amor, para que elas entendam que o Teu amor está acima de regras, que o Teu amor está acima dos pecados delas, ó Pai, que elas venham como estão, Jesus. Pai, que elas tragam para o Teu altar, Senhor, tudo aquilo que precisa ser transformado dentro do coração delas, ó Pai. Senhor, nessa manhã eu me coloco, Senhor, à Tua disposição, Senhor. Pai, eu coloco a minha boca, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para entronizar ao Senhor, ó Deus, para falar a Tua palavra, não mediante aquilo que eu quero, Senhor, mas mediante aquilo que Tu queres, ó Pai. Senhor, vem usar o Pastor Léo nessa manhã.
Vem usar a minha vida, Senhor, no teu altar nessa manhã. Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor, um refrigério especial para aquelas mães que estão cansadas, para aquelas mães que estão sobrecarregadas, Senhor, para aquelas mães, Senhor, que estão sem ver a saída, Senhor, para os filhos, para o lar delas, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, falar tremendamente ao coração dessas mulheres, que o Senhor venha trazer o refrigério que elas precisam, mas que o Senhor venha também abrir os olhos espirituais para as coisas que elas não estão enxergando, para aquilo que cabe a elas fazer e que elas não estão fazendo, Jesus. Pai, no nome de Jesus, venha nessa manhã falar fortemente aos nossos corações, Jesus, e que a nossa casa, Senhor, seja, Jesus, o nosso altar, Senhor, e que nós não venhamos a reclamar daquele altar que o Senhor já colocou na nossa casa, que é a nossa família, Jesus. Pai, coloca gratidão no nosso coração, coloca visão de fé, Senhor, coloca nos nossos olhos, Senhor, a visão de fé, unge a nossa boca, Senhor, para falar aquilo que está no teu coração, para transbordar o teu amor na vida dos nossos, Senhor, do nosso marido, dos nossos filhos, Jesus. Pai, no nome de Jesus, nos livra de todo espírito de religiosidade, de todo espírito de orgulho que nos faz parecer melhores que os outros porque temos uma religião. Jesus, venha, Senhor, com a tua misericórdia, falar conosco nesta manhã, ó Pai. E venha, Senhor, com a tua brisa suave, Senhor, e sopra sobre a casa dessas mulheres, ó Pai, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, e a tua compaixão nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor, amém, Jesus. Deixa eu chamar aqui meu amigo, pastor Léo. Deixa eu convidá-lo aqui. Deixa eu ver se já vai dar certo da gente entrar. Oi, pastor. Olá, querida, como está? Graças a Deus, bem. Um pouquinho mais quente, né, aqui em Goiânia. Um pouquinho, né? Aqui em casa tá um pouquinho frio, a sua casa também deve estar um sorvete, né? Estou aqui na varanda, passando um pouquinho de frio. Mas é engraçado, quando a gente começa a fazer algo num lugar, a gente parece que não consegue ir para outro lugar, parece que Não é? aqui já tem aquela atmosfera, né? Já vai sendo Parece gerado, né? parece que o Espírito Santo já está aqui me esperando Muito bom. para fazer a live juntinho com ele. E graças a Deus tem sido bênção esse tempo que a gente tem vivido aqui, né? Eu comecei um movimento, pastor, esses dias, né, que o Senhor colocou muito forte no meu coração, que é o movimento Mães que Rugem. Porque muitas mães, né, com aquele sentimento de que não vão vencer essa guerra, de que a coisa tá tão feia lá fora, que é como se elas se esquecessem de que existe um Deus maravilhoso, né, um Deus poderoso, que nos instrui na nossa caminhada materna, que vai nos direcionando, que vai nos dando as estratégias, né? Então, esse movimento, para a honra e glória do Senhor, ele está crescendo muito. Ontem eu abri grupo de WhatsApp aí para passar instruções para essas mães de alvos de oração, de conversas que elas podem ter com os filhos, né? E para minha surpresa foi lotando, lotando. E o Senhor é muito lindo porque é Ele que faz, né? Ele que dá as ideias e é Ele que vai fazendo as pessoas chegarem, né? Então, dentro desse movimento, eu acho muito importante a gente falar sobre esse espírito mesmo, né, de religiosidade, que às vezes muitas mães têm, muitas mulheres ensinam a regra da religião, né, ensinam o que não pode, às vezes ensinam muito mais o que não pode fazer do que aquilo que se deve fazer, né, e vendo muitos adolescentes afastados, né, crianças que foram geradas pelas promessas do Senhor, que foram levadas à igreja, que foram ensinadas e que hoje, às vezes, nem acreditam mais em Deus, né? E eu coloquei uma caixinha de perguntas ontem e teve uma mãe que resumiu muito bem o que a gente vai falar aqui hoje. Daí eu já vou abrir para o senhor aí, que eu não deixei o senhor falar nem bom dia direito. Mas só para contextualizar aqui, teve uma mãe que falou assim, ó,
Flávio, eu sempre tive minha vida pautada em regras e em ensinos religiosos, mas eu não ensinei meus filhos sobre intimidade com Cristo. Eu Uau, ensinei religião, mas eu não ensinei a amar Jesus sobre todas as coisas. uau. E essa frase dela resumiu tudo que a gente precisa fazer com os nossos filhos. Sim. Ensinar a intimidade com Jesus. Né? Ensinar muito mais do que regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Porque se eles amarem Jesus acima de todas as coisas, vai Uhum. ficar fácil dizer não para todas as coisas que não são de Cristo, né? Uhum. Então, é dentro desse espírito aqui que a gente quer começar essa live de hoje. E agora eu vou abrir para o senhor e o senhor pode falar muito. Muito bom, muito bom. É um prazer estar aqui também, estar aqui com você. Amo o seu ministério, amo o que você está construindo, o seu irmão também. Cara incrível que eu tenho tido prazer de conhecer pouco a pouco. Né? A gente, nas nossas conversas, que são enormes, né? E assim, eu fico ouvindo porque são muitas experiências, né? E eu vou aprendendo. Eu costumo dizer que eu estou sempre com o meu aprendedor ligado. Né? Eu tenho uma sede de aprender, assim, que ela é praticamente insaciável. E, e isso é uma bênção, porque quando você acha que já sabe todas as coisas, a Bíblia já diz, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: aquele que se julga sabedor de todas as coisas ainda nem aprendeu como saber. E a gente precisa estar com esse aprendedor ligado. Por quê? Porque nós estamos vendo dias muito difíceis. Os dias são difíceis. Estava lendo o post que você fez sobre aquela questão lá do Texas, né? E realmente, olha que tristeza. E uma coisa muito interessante que você colocou ali, quando você foi colocando sobre os danos, né? Que o último dano que aconteceu, a família do assassino destruída. Né? Quando algo acontece, a gente tem sempre a, a, a tendência, e é tendencioso mesmo, isso é do ser humano, de abraçar a família das vítimas, né? E a família do que foi o causador de tudo também é família, gente. Né? Também é família, também está passando por problema. Muitas vezes os pais não têm culpa do que acontece com os filhos. Né? Mas, em outras vezes, sim. Mesmo que inconscientemente, gente. Né? Mesmo que inconscientemente, os pais acabam tendo culpa. Por quê? E aí nós vamos tratar de algumas coisas aqui hoje. Eu quero que você não se assuste com algumas coisas que eu vou dizer, meu povo. Se você tiver perguntas, pode colocar aqui, eu vou tentar responder. Tá? Sinceramente, vou até subir aqui a régua das perguntas. A Trembal está dizendo: meus filhos estão desanimados. Isso é comum. A Bíblia fala assim que a gente não deve levar nossos filhos à ira para que eles não se desanimem. Né? Está falando que está baixo o volume. Me deixa ver aqui se eu consigo fazer algo. Né? Vai me ajudando aí, pessoal. Vou falar um pouco mais alto. Eu não gosto muito de falar alto. Mas eu vou aumentar um pouco aqui a minha voz. Vocês vão me dando um feedback. O primeiro ponto que nós temos que partir, não se assustem, mas o primeiro ponto que nós precisamos partir é: não crie filhos cristãos. Entende isso? Por que eu estou falando isso? Porque Jesus não era cristão. Pastor, você está doido? Mas Jesus não era cristão, pessoal. Você sabe quando o cristianismo começou? O cristianismo começou em 98 depois de Cristo. Como religião, ele só começa em 98. Então, nós estamos muito preocupados em criar os nossos filhos dentro de um conceito que fala de Jesus. Né? O cristianismo é uma religião que aborda a pessoa do Messias, nós somos cristãos, mas nós estamos querendo mais criar filhos dentro de uma estrutura religiosa do que ensinar os nossos filhos quem é o Messias. E quando você não ensina para os seus filhos quem é Jesus, querido, a religião é insuficiente, ela se torna um enfado.
né? Ela se torna uma coisa chata, ela cansa os nossos filhos. Por quê? Porque a religião é aquele conceito que você tem para te ensinar o que não se deve fazer. Para ensinar para você o que você não pode. Para ensinar para você que é proibido. Para ensinar para você que se você fizer isso, Deus não vai gostar de você. Né? Se você fizer isso, Deus vai castigar você. Então, esse é um conceito que nós... Levanta a sua mão, e você que está nos ouvindo nessa manhã, se você cresceu com essa mensagem dos seus pais, né? Inconscientemente, porque eles também cresceram com essa mensagem, dizendo assim, se você não proceder direito, Deus vai castigar você. Se você fizer isso, Deus vai castigar você. Né? Se você cresceu com isso, levanta a sua mão, escreve aí, põe a sua mãozinha levantada. Porque nós crescemos com isso, querido. E na nossa mensagem, o nosso Deus é mau. Inconscientemente, existe uma maldade em Deus que foi gerada no nosso coração, geração após geração. Por quê? Porque na nossa cabeça se eu não for perfeito, Deus não me ama. E nós estamos gerando os nossos filhos dentro de um conceito utópico de perfeição. Na minha cabeça de criança, era impossível seguir a Deus. Não é? Era impossível seguir a Deus. Impossível. A palavra de Deus diz o seguinte, eu não lembro, tem alguns versículos que eu não lembro de cor mais, né? Como diz, eu tenho tanta informação na minha cabeça, tem umas coisas que vão sendo embaralhadas. Mas tem um texto que fala assim, sede perfeito como eu, né? Não sede santo como eu sou santo, mas o apóstolo Paulo fala assim, aos irmãos chamados para serem perfeitos. Esse texto, até uma irmã falando aqui o seguinte, que se você não for, eu não consigo baixar, porque quando eu estou incomodado, não consigo baixar o texto, mas uma irmã falou assim, que vai para o inferno, né? Se você não proceder direito, você vai para o inferno. Então, a gente cresce com essas coisas. O apóstolo Paulo diz, nós somos chamados para sermos perfeitos. Mas o que significa ser perfeito dentro do conceito bíblico? Porque no hebraico, querido, essa questão da perfeição não é você ser abstraído de erros. Não é você estar sempre fazendo a coisa certa. Né? Esse conceito de perfeição dentro da cultura bíblica é você estar fazendo aquilo pelo qual Deus te chamou. Abraão era um homem perfeito? Sim, a Bíblia fala que ele era perfeito. Mas Abraão mentiu sobre a esposa dele. Abraão desobedeceu a Deus quando ele se deitou com Agar. Deus diz para ele que ia dar descendência para ele com Sara. Mas aí Sara, né, nas suas incredulidades, ali querendo fazer com que a palavra de Deus se cumprisse em Abraão, o que ela faz? Ela dá a serva para ele. Mas ainda assim Deus chama esse homem de perfeito. Mas por quê? Porque ele estava inserido no propósito. Aquilo que ele fazia era o que Deus tinha mandado ele fazer. Então, a primeira coisa, querido, em relação à criação dos filhos sem religiosidade, o que foi que Deus te chamou para fazer? O que Deus te chamou para fazer? Né? Nós somos pais, né? Muitas mães estão aqui. A Lilian está dizendo, eu cresci assim e ensinei isso para as minhas filhas. Hoje eu estou passando lutas. Sim. Por quê? Porque a religião, querido, infelizmente, eu vou falar algo para vocês. E se você está sendo incomodado com isso, ótimo. E você pode mudar hoje. Né? Pode mudar hoje. A religião, infelizmente, nos ensina a afastar os nossos filhos de nós, inconscientemente. O espírito de religiosidade, ela coloca uma cerca entre nós e a nossa família. Esse é o problema. Porque quando você cerca o seu filho de doutrinas e de dogmas humanos, você não permite que ele enxergue a bondade, o quão bom, perfeita e agradável é a bondade de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu Romanos 12, queridos. Um texto que é muitíssimo usado, Romanos 12, 2. Né? Não vos conformeis com esse mundo,
mas sede transformados pela renovação da sua mente. Muita gente para aqui. Não, tem que renovar minha mente, tem que renovar minha mente. Você tem, sim. Mas o texto continua para que você compreenda quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Você só renova a sua mente, querido. E hoje é um dia de renovação. Hoje é um dia de renovação. Para você renovar sua mente dentro de conceitos e fundamentos bíblicos que vão ensinar você a amar o seu filho mais do que o cristianismo. E se você não fizer isso, querido, vou falar para você um negócio. Quando você chegar diante de Jesus, sabe qual vai ser a pergunta que ele vai fazer para você? Aonde estão os filhos que eu te dei? Aonde estão os filhos que eu te dei? Isso é para gerar peso mesmo no nosso coração. Porque a partir do momento que a sua igreja é mais importante que os seus filhos, você está descumprindo o mandamento. A partir do momento que a sua religião é mais importante que os seus filhos, você está descumprindo o mandamento. Entende isso? Vocês compreendem o que eu estou dizendo? A religião, queridos, ela é uma maneira de você servir a Jesus. Mas existe uma outra maneira de servir a Jesus sem a religião. Sabe como? Você fazendo as coisas como ele fazia. Cara, é fantástico ir para a igreja. É fantástico estar no meio dos irmãos. Eu amo estar nas reuniões. Eu amo estar no meio dos irmãos, cantar louvores, orar, conversar, a gente come junto. Cara, é incrível. E a Bíblia fala sobre isso. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Né? No Salmo 1. E Hebreus ele vai dizer, não vos deixe de congregar, como os ímpios fazem. Né? Vamos estar sempre juntos. Mas a sua família, que ele precisa ser a sua primeira congregação. Não queira funcionar fora da sua casa o que não funciona dentro. Sabe, a gente tem uma tendência de ser santo demais na rua. E quando entra dentro da nossa porta dentro, eu tinha tem um discípulo nosso que ele fala assim, lá na igreja é um santarrão, dentro da igreja é um santanás, dentro de casa é um santanás. Não é por quê? Porque você veste uma capa para se apresentar para as pessoas. E, na verdade, tudo que você precisa é se vestir da armadura de Deus. Então, vamos nos vestir da armadura de Deus nessa manhã. Né? O Tiago, ele fala uma coisa incrível. Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Tiago 2. Ele vai dizer assim, ó, versículo 16. Perdão, 17. Deixa eu ver aqui. Vamos começar no 17 aqui, ó. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu credes que há um Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. E, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Muita gente não entende isso aqui, queridos. Né? Muita gente não entende esses conceitos aqui da fé. E a gente trouxe para nós uma fé filosófica. Nós trouxemos para nós uma fé que é uma filosofia, mas ela não é uma realidade. O que Tiago está nos ensinando aqui? Como que Abraão é conhecido, pessoal? Fala para mim. Como que você conhece Abraão? O pai da fé. O pai da fé, né? O pai da fé. E qual é a condição que ele teve, né? O que ele fez para receber esse nome? Né? Teve que sacrificar. Deus Teve falou que com ele, apresentar o filho dele, né? Em sacrifício. Na verdade, não só por isso, né? Porque ele saiu da terra dele, ele largou a parentela, né? Quer dizer, uma sequência de ações. Deus falou para ele, sai da tua terra, da sua parentela e vai para onde te mostrar. E ele fez o quê? Foi. Ele falou, eu vou te dar um filho, vou fazer de você uma grande nação. Beleza, ele acreditou na promessa. Ele teve filhos.
Aí Deus falou, me dá o seu filho, que eu te dei. Ele foi lá e fez o quê? Vou dar o meu filho. Então, a fé de Abraão era uma filosofia ou a fé de Abraão era uma prática de vida? Entende, querido? Se a sua fé não produz ação, você não tem fé nenhuma. Porque a fé é aquilo que você faz. Então, quando você fala que ama os seus filhos, mas você prova para eles que a sua religião é mais importante do que eles vão entender algo em você. O seu amor para mim, ele não é verdadeiro. Entende? Isso é o que as Escrituras estão nos ensinando. Isso é o que Tiago está nos mostrando. E algo que Deus ministra muito ao meu coração, pastor, é o seguinte. O Deus que eu amo, meu filho, né, minha filha, vê em mim o Deus que eu amo. Ela vê alegria em mim, em servir esse Deus. Ela vê eu amando esse Deus acima de todas as coisas realmente, com alegria, sem peso, sem achar ruim. Ou por exemplo, eu vejo muitas mulheres cristãs com um estilo de vida, né, muito sofrido, muito sofrimento, muita oração, muito joelho no chão, que é bênção demais, mas como se elas não fossem vitoriosas em Jesus, como se eles não fossem suficientes para que ela estampe aquela alegria da vitória, né, de ter Jesus. Porque às vezes você vai nas igrejas e a tendência seria, né, encontrar mulheres entusiasmadas, né, com as mãos para cima, felizes, né, louvando ao Pai, dizendo que Ele é o suficiente Salvador, mas muitas vezes o que nós encontramos são mulheres muito destruídas, né? E lógico, lá é o lugar mesmo para serem curadas, para serem tratadas pelo Senhor, né? Mas o que eu digo é assim, será que os nossos filhos têm visto em nós a alegria de estar com Jesus, de servir a Jesus, sabe? Fazendo as coisas cantando, glorificando ao nome do Senhor, dizendo da nossa gratidão por termos os nossos filhos, né? Então, acho que vai muito disso também. Será que eu quero servir a esse Deus que a minha mãe, que o meu pai serve, né? Esse Deus, ele é um Deus real, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que eu me relaciono com ele na hora que eu quiser, ele é um Deus que eu falo com ele e ele me escuta. Então, mesmo que um filho às vezes esteja afastado do Senhor, mas quando ele te pede para orar, é porque ele está confiando no seu Deus, né? Ele está confiando no Deus que você serve. Mãe, ora por mim. Isso é um ótimo indício de que ele tem confiança naquele Deus que você serve, mesmo que ele ainda não sirva como você acha que ele deveria estar servindo, né? Então, eu acho que também tem essa questão da gente demonstrar o que é a nossa feição, né? Porque o Senhor, ele resplandece a luz dele, né, na nossa face, ele resplandece em nós, né? Então, será que os nossos filhos têm visto essa alegria de estar com Jesus todos os dias na nossa vida? Né? Ou será que você tem sido aquela mulher cabisbaixa, derrotada, como se o seu Deus não fosse um Deus tão poderoso que pode salvar os seus filhos de tudo isso que está acontecendo aí fora? Isso. Deixa eu te contar um negócio para vocês. A religião... Eu estou falando muito sobre religião, que o nosso tema hoje é esse, é criando os filhos sem religiosidade, né? Sem religiosidade. Então, eu não sou... Eu sou um pastor, gente. Eu sou um cristão, né? Eu sou um estudioso das Escrituras. Então, assim, a minha vida gira em torno do que a Bíblia diz. Ah, eu faço 100% do que a Bíblia manda? Não faço. Estou naquele processo ainda, como o apóstolo Paulo falou aos Filipenses. Não que eu já tenha alcançado todas as coisas, mas uma coisa eu tenho feito. É deixando as coisas que para trás ficaram. Passou, querido. Passou. Né? Não tem como mais eu resolver, eu voltar no tempo e fazer diferente. Eu tenho que fazer diferente hoje. Eu estava fazendo uma live, eu estou fazendo um estudo toda segunda-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, que eu estou falando dos evangelhos segundo a cultura de Jesus. E eu estava explicando sobre o Pai Nosso, né? Então, quando ele fala, venha o teu reino, nós precisamos entender algo. O reino de Deus, que muita gente foi conduzindo pessoas para o caminho errado.
Ah, você tem que sair das drogas. Ah, você tem que sair do mundo. Ah, você tem que sair dos vícios. Você tem que sair da mentira. Cara, você tem que sair. Você tem que sair. Você tem que sair. Vai sair para onde? Porque o reino de Deus, Jesus nunca fala que você tem que sair de algum lugar. Jesus sempre fala para entrar no reino. Aquele ladrão na cruz estava dizendo o quê? Lembra de mim quando entrares. Ele não falou, lembra de mim quando o senhor sair dessa morte. Não, ele falou assim, lembra de mim quando o senhor entrar no reino de Deus. Por quê? Porque esse sempre foi o ensino. O reino de Deus é um lugar para entrar. Então muita gente saiu da pobreza, mas nunca entrou na prosperidade. Muita gente saiu do mundo, mas nunca entrou na plenitude de Jesus. Muita gente saiu de uma vida toda errada, mas nunca entrou nos fundamentos das Escrituras, porque está mais preocupado em deixar coisas para trás do que em ter uma transformação de atitude. Então nós, como pais, que precisamos ensinar os nossos filhos, não é mudar de vida, não. É entrar no coração de Jesus. É entrar na vida com Jesus. Porque quando você entra, ele te transforma. Né? O que o Salmo diz? Assemelhe-se a eles que o adoram. Aqui ele falando da idolatria, mas quando alguém é idólatra, ele se parece com o alvo da sua adoração. É muito simples a gente ver isso. Essas pessoas que são extremamente ligadas aos movimentos musicais, por exemplo. Então, aquela pessoa que segue aquelas bandas de heavy metal, eles se vestem igual. Os camaradas se apresentam no palco. O pessoal que é ligado na música sertaneja, eles se vestem igual. O pessoal, eles vão se formatando segundo uma cultura. Da mesma maneira, querido, quando você entra na presença de Jesus, quando a sua vida está ligada a Jesus e não a uma estrutura, você começa a se parecer com ele. Então não é sobre sair de algum lugar, é sobre entrar. Então nós temos que parar de ensinar os nossos filhos, sai daqui, sai dali, sai daquele lugar, sai do outro. Não, filho, entra comigo, vem comigo. Eu tenho um caminho para mostrar para você. Olha aqui por onde que eu estou andando. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou construindo, vem comigo. Olha esse problema que eu passei, como é que eu consegui vencer isso aqui? Porque eu estava dentro. Porque eu não estava sozinho. Contar os feitos do Senhor, né? Não é? Eu conto para minha filha, eu falo, filha, Jesus me tirou de um lamaçal. Eu sofri muitas coisas que eu não precisava ter sofrido, porque o que está no Evangelho, que te orienta a não fazer, é proteção para a nossa vida, é uma proteção de amor na nossa vida. Né? Um dos textos... Pode continuar. Não, é isso. Um dos textos mais maravilhosos que eu acho é João 10, querido. João 10, ele te ensina, para mim, ele resume a Torá. João 10. Porque ele vai falar do quê? Ele vai falar de uma cerca. Ele vai falar de uma cerca, mas essa cerca, o pastor está dentro dela. O problema é que nós estamos construindo cercas onde o pastor não está. Onde o pastor das nossas almas, onde o pastor verdadeiro que dá vida pelas suas ovelhas não está dentro. Então nós estamos criando cercas de órfãos. E nós estamos criando filhos órfãos para Deus. Nós estamos querendo criar filhos para o cristianismo, mas nós não estamos criando filhos para o Messias. Nós estamos criando e muitas filhos... vezes queremos criar para o nosso conforto, né? Sim. Queremos criar filhos para o cristianismo, para o nosso conforto. Mas não temos essa real noção do que é criar filhos que amam a Deus sobre todas as coisas, né? Porque muitas vezes também praticamos a religiosidade. Eu falo assim, que eu nasci num lar cristão, todo domingo eu ia na igreja, mas eu nunca tinha experimentado a intimidade com Jesus, o relacionamento com Jesus. Eu cresci vendo a minha mãe ter um relacionamento com Jesus. E daí vem também as experiências que Deus vai ter, né, com cada um de nós, né? Que nós vamos ter com Deus, Sim. né? São individuais. Eu não posso imprimir nos meus filhos as minhas experiências. Eu preciso imprimir nos meus filhos os fundamentos que me levaram a obter essa experiência. As experiências deles são diferentes das minhas. As Escrituras, Deuteronômio 6, para mim, é uma chave muito poderosa. Por quê? Porque ali ele vai dizer o seguinte: esta é a instrução.
Deuteronômio 6, a partir do verso 1. Esta é a instrução, as leis e as regras que o seu Deus te ordenou, né, que transmitisse a você para ser observada na terra que está prestes a atravessar e ocupar, para que você e seus filhos, e os filhos de seus filhos, reverenciem ao seu Deus, e sigam, e enquanto você viver, todas as leis, mandamentos divinos que eu ordeno a você, a fim de que você persevere. Obedece, ó Israel, de boa vontade e fielmente, para que te vá bem e cresça grandemente na terra que emana leite e mel, como Adonai te deu aos teus pais. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é somente um. Amarás o teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças. Leve a sério essa instrução, com as quais eu vos cubro nesse dia. Impressione. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Isso aqui está bem, eu tirei, né, bem do original mesmo, então talvez alguma tradução vai estar um pouco diferente, mas aqui a palavra no original é impressione, ou seja, gera uma impressão, né? Impressione em seus filhos, recite-as quando estiver em casa, quando estiver fora, ao se deitar e ao se levantar. Querido, o seu filho aprende pelo seu exemplo. Muitas vezes, voltando naquilo que você estava falando um pouco antes, sobre aquela pessoa que está sempre orando, mas está sempre triste, quer dizer algo para vocês, querido. O judeu é o povo mais feliz da terra. O judeu é o povo mais alegre. Você já percebeu quanto de festas bíblicas a Bíblia tem? Aí muita gente fala assim, isso é festa judaica. No cristianismo, isso foi abolido, isso é religião. Não, religião é quando você quer servir a Deus segundo as suas próprias estruturas e fundamentos. Não existe festa judaica na Bíblia, existem festas bíblicas. Então, a Bíblia vai te contar uma porção de festa. Por quê, querido? Você não ligou, não? Você não virou essa chave? Por que tem tantas festas na Bíblia? Por que o livro que fala de louvor é o maior livro das Escrituras? O livro de Salmo é o que tem mais versículos. E se você for um estudioso, você vai perceber que ali ele para nos 150, né? Mas nos pergaminhos de Qumran, nos rolos do Mar Morto, acharam mais 6 salmos. Então seriam 156. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O nosso Deus é alegre. O nosso Deus é feliz. Né? Ele não tem. E nós, querido, precisamos buscar isso. Há duas palavras muito parecidas nas Escrituras, compostas com as mesmas letras, os mesmos símbolos. Né? Porque a escrita judaica ela é desenhada, são símbolos, né? Não é igual a gente, né? A, B, C. Então, uma palavra que a gente chama de besimha, marchavá, que é pensamento. Com as mesmas letras que eu escrevo pensamento, eu escrevo besimha, em alegria. Ou seja, a sua alegria é um estado de pensamento, é um estado de decisão. Então você precisa ser alegre. Tem uma cultura antiga no meio do povo hebreu que o sumo sacerdote ele não podia ir em velório. Por quê? Porque se ele fosse no velório, ele ia se entristecer. E ele, entristecido, não poderia apresentar ao Senhor os sacrifícios. Porque você não pode chegar diante de Deus com o seu coração entristecido. Pastor, mas às vezes eu perdi alguém. Eu estou passando por isso. Sim, querido. Nós temos uma tristeza inerente, momentânea. Nós temos uma tristeza que vem. O dia mal vem, você vai entristecer. Mas quando você entra na presença de Deus, você precisa entrar com alegria. Por quê? Com a convicção de que aquela sua tristeza, quando você está diante de Deus, ela vai ser modificada por alegria. Amém. Então, alguém que está sempre triste, querido, é alguém que está longe de Jesus. Entende? Há um conceito, a Torá, né, ela nos ensina que nós devemos chorar pelos mortos. Sabe como é que os rabinos interpretaram isso nos seus livros? Né? Eles dizem o seguinte: Deus é tão perfeito que no momento mais triste da nossa vida, Ele nos dá um motivo para nos alegrar, que é cumprir o mandamento.
Então Deus deu um mandamento para gerar alegria para o homem quando ele o cumpre, que é chorar por aqueles que foram. Então, no momento de grande tristeza, ele ainda te proporciona um momento de alegria. Querido, se os seus filhos não verem que o seu Deus proporciona para você alegria, por que ele vai querer servir? Porque de tristeza, irmão, os adolescentes já estão lotados. Você já foi adolescente, eu também. Cara, adolescência, eu vou falar para o seu negócio. Que fase difícil de viver. Uns estão mais desenvolvidos que os outros, né? E aí ele se torna atração. Aí o que está menos desenvolvido em algumas áreas fica meio esquecido. Então, na mesma turma, tem as crianças e tem os jovens. Você está ali, mas você não sabe o que você é. Entende? Você não sabe o que você é. Então você está ali. Ah, não, eu quero viver como aqueles, mas eu não consigo. Eu ainda sou uma criança. Eu ainda tenho fisionomias de criança. E aí as pessoas começam a perder a sua identidade para ser aceita. Por quê? Porque dentro de casa foi falado para ela que se você não proceder bem, Deus vai castigar você. E aí o que ele quer fazer? Ele não quer ser castigado pela sua turma. Porque no subconsciente do seu filho e do meu, nós estamos impregnando que ele fazer as coisas na maneira dos outros é aquilo que ele aprova. Nós vamos sair desse lugar, querido. Onde as pessoas são que aprovam as nossas atitudes. Nós estamos mais preocupados na aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Os nossos filhos precisam entender, cara, você não precisa de nenhuma aprovação se você estiver em Jesus. Porque quando ele te aprovar, a sua alma vai encontrar um descanso que ela nunca obteve. Amém, Jesus. Os nossos filhos não entenderem isso, querido. Os nossos filhos vão ser aquelas pessoas confusas. E sabe quando que eles vão se resolver? Muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos depois. Porque muitas das pessoas que estamos ouvindo nessa manhã ainda nem se resolveram. E querem que seus filhos se resolvam. Entende? Só para a gente deixar claro aqui, teve uma pessoa que falou assim, ó, 2 comentários que me chamaram a atenção. Um eu gostei demais, que a pessoa falou assim, eu decido ser alegre. É uma decisão ser alegre, porque qualquer situação a gente pode experimentar da misericórdia de Deus e do amor e da graça de Deus. Uhum. Então, as nossas dificuldades, elas nunca serão maiores do que o amor e a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, amém, é uma decisão mesmo. Outra coisa aqui que me chamou a atenção, a Lilian falou assim, tô mal então, só choro nos cultos. Quando Deus está trabalhando em nós, nós choramos muito mesmo. Não significa que você não pode ir para o Senhor chorando, né? Uhum. Colocando o seu coração para fora, colocando tudo aquilo, né, que está dentro de você, que está te afligindo, você pode fazer isso. Né? Eu me lembro que quando eu comecei as lives, pastor, Deus estava assim, me fazendo ver tanto quem eu era, é como se tivesse descortinado para mim, assim, todas as minhas, não as minhas imperfeições, porque ele não fica te apontando as suas imperfeições, Exato. mas ele estava me mostrando o que precisava ser transformado em mim, ele estava ali me moldando, né? As mãos dele estavam ali me moldando, então eu chorava muito, e até hoje eu choro, porque a presença do Espírito Santo faz a gente ser quebrantada, faz a gente chorar, né? Então, o choro não significa que você não pode chorar nos pés do Senhor, que você não pode chorar na igreja, né? O choro, eu acho que ele é genuíno, né? O que não pode acontecer é você viver uma vida de derrota, vamos dizer assim. Tendo Jesus, mas se sentindo derrotada. Existe uma diferença entre o choro Existe uma diferença muito grande, a Silvana está falando aqui. Flávia chorava toda a live. Você viu como é que eu tô melhor, Silvana? Mas assim, tem época que é engraçado. Né? Eu perdi, eu tô sem os comentários. Eu não tô conseguindo acessar os comentários. Travou um comentário aqui e depois não passa mais, senão eu iria responder. Ah, tá. Ó, minha filha me viu chorando, me viu chorar escutando um louvor e me perguntou se eu estava triste. A mamãe está chorando de feliz diante de Deus. E é isso, por exemplo, eu vou falar do amor de Deus para as minhas filhas, eu começo a chorar, mas eu falo para elas, filhas, eu choro porque eu sei o tanto que é ruim
viver sem esse amor, sem ter acesso, sem reconhecer esse amor na minha vida, porque o amor estava lá, né? Eu só não me sentia amada, né? E daí Deus me fez sentir amada. Isso. Então eu vou explicando para as meninas, né? Eu falo, olha, mamãe chora quando vai orar, não é de tristeza, é de gratidão por ele ter me alcançado. Então tudo isso, né, são coisas que nós precisamos trabalhar na mente dos nossos filhos para que eles entendam isso, né? Tem uma pessoa falando aqui, ó, precisamos também entender que nós podemos chorar porque a religiosidade também nos faz pensar que temos que ser fortes o tempo inteiro e nós não somos de ferro. Realmente, né? Exato. O apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Algumas culturas, querido, algumas questões nossas se tornaram culturais por causa da religião. Né? Por exemplo, essa questão da tristeza era uma questão religiosa. Né? Havia um conceito religioso no cristianismo na Idade Média que a alegria era pecado. Olha o tanto que isso é antibíblico. Que era pecado ser alegre. Você tinha que ver o que? A sua humildade. Humildade, querido, não é andar de cabeça baixa. Humildade não é andar de roupa velha. Humildade não é falar baixinho e se achar um coitado. Isso aí é orgulho. Humildade é você entender que você pode fazer alguma coisa e ainda assim você depende de Deus para fazê-la. Humildade é quando você sabe como fazer, mas se ainda assim depende de Deus. Humildade é você estar sempre na dependência de Deus para tudo. Entende? Para tudo. Você depende de Deus. Existe uma diferença entre o luto e o choro. Por exemplo, é um conceito bíblico o chorar pelos mortos. Um conceito bíblico. Choraram 40 dias pelo corpo de Moisés. Dentro da ciência, já se provou que o luto mesmo ele dura 40 dias, se ele for bem feito. Entende? Então, depois que passa esse período, que ele levanta e segue a sua vida. Você tem direito de ter seu luto? Sim, você tem direito. Você tem direito de chorar? Sim, você tem direito. Você não tem direito de permanecer nesse lugar, porque o seu Deus é um Deus de festa. O seu Deus é um Deus de alegria. O seu Deus é um Deus para cima. O homem que não se sente alegre naquilo que ele faz, ele é um derrotado. Entende, querido? Choramos muito na presença de Deus, por quê? Porque sabemos que Ele nos ama apesar de que somos. Não tem como você entrar na presença de Deus e você não chorar. Você não derramar suas lágrimas, lavar sua alma na convicção de que por que é que Deus está tocando em mim? Por que Deus está tocando em mim? Olha quem eu sou, ninguém me conhece como Ele. Por que Ele está tocando em mim? Sabendo que eu sou falho, sabendo que eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. E isso vai nos levar às lágrimas. E isso é incrível. Mas não é uma lágrima de luto, é uma lágrima de alegria. Uma lágrima que lava a nossa alma e nos coloca de pé dizendo, Deus não vai desistir de mim nunca. Então, quando eu me levanto desse lugar, eu me levanto como um trator. Sou capaz de passar por cima de toda e qualquer dificuldade da minha vida. Por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinho nessa jornada. Entende? Esse é o ponto. Pastor, eu li uma frase que eu fiquei muito impactada, que eu quero ler aqui para as meninas. Falava assim, ó, a conversão tira você da lama. A santificação tira a lama de você. Mas a religiosidade só coloca uma roupa limpa em cima de um corpo sujo. Muito bom. Então, para a gente resumir aqui, né? Porque às vezes a pessoa fica perguntando, né? Mas o que é esse espírito de religiosidade? É ser religioso na aparência, mas não produzir frutos do Espírito Santo. Porque os frutos são justamente a alegria, né? O amor. Teve uma pessoa que falou aqui que tinha uma pessoa que implicava com a alegria do outro. Sim. Essa alegria não é possível, né? Tem gente que é assim. Essa pessoa é alegre demais. Isso é falsidade. Tem muita gente que fala isso, né? Aqui em casa nós temos uma regra, sabe? Nunca acorde de mau humor. Nunca. Esses dias nós levantamos aqui cedo que os meninos vão para a escola de manhã, né? Aí o meu menino Zaya, ele falou assim, nunca vi alguém que acorda tão alegre igual meu pai. Nunca vi. Sabe, querido, por quê?
É mais um, na verdade, nós temos menos um dia, né? Esse negócio de mais um dia, isso é uma utopia. Cada dia cada dia que nasce, você perdeu mais um dia. Você está mais perto do dia da sua morte. Isso é fato. Não é? Por mais absurdo que, mais difícil que seja ouvir isso, mas isso é um fato. Então, se eu tenho menos um dia da minha vida para servir a Jesus, se eu tenho menos um dia para retificar o mundo, se eu tenho menos um dia para fazer o mundo de alguém um lugar melhor, eu tenho que estar feliz por isso. Porque se existe uma coisa que nós fomos chamados para fazer, é restaurar o mundo. Porque um dia, Adão, ele danificou esse mundo. Lá no Éden, quando ele comeu o fruto, ele danificou o mundo. E qual é o nosso chamado? O que Jesus veio fazer? Retificar o mundo. Muita gente fala, Jesus veio salvar o homem. Não, negativo. Jesus veio restaurar o mundo. E com essa restauração, o ponto principal dessa restauração é o homem. Porque o homem é o agente. Então ele restaura o homem para que o homem restaure o mundo. Porque não foi o homem que destruiu o mundo. Você acha que no Éden tinha tristeza? Você acha que lá no jardim o homem estava triste? Jesus estava com ele todos os dias na viração do dia. Sabe que tinha tristeza lá? Mas quando o homem come o fruto, o que acontece dentro dele? Ele mistura, né? O conceito mais original da palavra da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele te leva a entender o quê? Que aquele fruto ia misturar o bem e o mal. Porque o homem, sem o fruto, ele tinha o bem muito definido dentro de si. Mas a partir do momento que ele come, o bem e o mal se misturam. Ele não consegue mais definir o que é o bem e o que é o mal. Por que nós temos as leis e os mandamentos bíblicos? Por que nós temos as instruções? Para nos nortear e nos fazer dividir. Então, quando nós vemos os mandamentos bíblicos, tanto os mandamentos da Torá como os mandamentos da Nova Aliança, o que nós vemos? O que o apóstolo Paulo vai dizer? Que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Por que, querido, que ela é uma espada de dois gumes? Porque ela precisa dividir de novo. Isso que o fruto do conhecimento do bem e do mal uniu. Então, muitas vezes, nós não sabemos como dividir isso. Nós não temos a consciência dessa divisão. Isso gera confusão. Mas as escrituras, elas fazem o quê? Elas dividem o bem e o mal de novo. E aí você tem que fazer uma escolha. Em qual caminho que você vai andar. Os sábios dizem que são 613 mandamentos nas escrituras. No primeiro pacto. E é uma divisão interessante. Porque os órgãos primordiais, né, e os ossos do ser humano são 248. Então ele diz o seguinte, esses 248 órgãos estão dizendo para você, cumpra um mandamento comigo hoje. Por quê? São 248 mandamentos positivos nas escrituras. O que é mandamentos positivos? Honre ao Senhor, honre o seu pai e a sua mãe, né? O Senhor é o seu Deus. Esses são mandamentos positivos. E há 365 mandamentos negativos, que é, não tenha outros ídolos diante de ti, não leve o seu irmão à ira, e aí vai, não se envolva com bruxaria, não faça isso e aquilo. São mandamentos negativos. É como se todos esses órgãos, todo o seu corpo estivesse dizendo para você, durante o 365 são os dias do ano. Então, todo dia está dizendo para você, não cometa uma transgressão hoje. Não transgrida, querido, o fundamento dos seus filhos por causa das suas emoções. O problema é que a gente já acorda pela manhã emocionalmente prejudicado, com excesso de preocupação, com excesso de ansiedade, querendo viver o dia que nem teve ainda, o amanhã. O tempo de Deus é o hoje, querido. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá hoje. Então, você tem que viver seu tempo hoje. Você está com seus filhos? Eu e a Silvana já perdemos 2 filhos. Entende? Então, o que acontece? Eu vou ficar me estressando excessivamente, desnecessariamente? Óbvio que às vezes isso acontece. Mas eu busco o quê? Eu busco viver com eles a alegria do dia. É hoje. Amanhã, eu tenho outra guerra para viver. A palavra pão, né?
No hebraico é Lehem, né? Por isso que é Bethlehem, Belém, né? Casa do pão, né? Bethlehem. Só que essa palavra, como o hebraico é uma língua consonantal, a palavra escreve com a mesma letra, né? Que a palavra guerra, lutas, é Lahem. Então, se você pegar a palavra Lahem e a palavra Lehem, elas são idênticas, escritas com os mesmos símbolos. Então, o que Jesus está dizendo? Me dá o pão de cada dia. Não a minha guerra. Porque lá no Éden, o homem, o que ele fez quando ele come o fruto? Do suor do seu rosto você comerá o seu pão. O nosso sustento, que ele se tornou uma guerra diária. Então, todo dia você acorda, né? Não é isso que o mundo fala hoje, né? Todo dia nós temos que matar um leão. Né? Aí tem as várias piadinhas em torno disso. Difícil não é matar o leão, é desviar das antas. Né? E aí vai surgindo um monte de coisa. Mas a verdade é que cada dia que você tem uma guerra para o seu sustento. Só que Jesus está fazendo o quê? Está trocando a sua guerra pelo pão. E por que que na ceia ele levanta o pão e quebra? Ele está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que foi quebrado. Ou seja, eu quebro, através da quebra que eu passei, eu estou quebrando a guerra que você tem. Então por que que nós vamos viver em guerra, querido? Vamos viver em pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus, ele é tremendo e ele vai nos colocando alguns fundamentos e nós precisamos compreendê-los. Se nós ficar sempre lutando, a sua alegria vai embora. Os seus filhos vão olhar para você e falar assim, o quê? Eu vou servir o Deus dos meus pais? Eles só passam por lutas, eles não têm nenhum momento de alegria. Então aqui em casa a gente tem hábitos. A gente assiste filmes de comédia, né? A gente assiste vídeos engraçados. Entende? Por quê? Porque nós queremos rir. Né? O Zayn mesmo, ele pega e põe no YouTube uns vídeos engraçados e às vezes a gente está ali sentado e está vendo ele dar aquelas gargalhadas homéricas. Entende? Porque ele entende que dentro dessa casa o riso é prioridade. Amém. Nós precisamos criar nossos filhos assim, querido. Eles entendem. Poxa, os meus pais estão sempre falando de Deus. Mas na nossa casa a gente está sempre rindo. Esse Deus deve ser legal mesmo. Porque gera uma alegria em nós. Temos momentos de dificuldades extremos, enormes. Nós já passamos por muitas dificuldades, já passamos. Mas as nossas leves e momentâneas tribulações, que não pode ser comparada com a glória que nós temos por vir. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Que a vida é uma luta, que a vida é uma dificuldade, que a vida é isso, que a vida é dura. Ou nós estamos ensinando para os nossos filhos? Nós vamos vencer. Nós vamos vencer, porque nós não estamos sozinhos. Existe a dificuldade? Existe. Mas nós não estamos sozinhos. A religião fala que a tristeza, que a vida é dura, que tudo é ruim, que nós precisamos comportar direitinho, senão nós vamos para o inferno. Mas Jesus, ele disse, vinde a mim, você que está cansado. Vinde a mim, você que está sobrecarregado. Vinde a mim, você que é criança. Mateus 19 diz, deixa vir a minhas crianças. Porque delas é o reino de Deus. Porque o reino de Deus que deu um reino de entrada. E as crianças, elas entram no reino como ninguém. Eu vou falar uma coisa dura para você que é pai e mãe, está me ouvindo essa manhã. Quem tira o seu filho do reino é você. Quem tira a criança do reino é você. Nós tiramos os nossos filhos do reino de Deus e colocamos ele no reino dos homens. Através das nossas atitudes. Tem um homem em Israel, já falecido há muitos anos, e ele tinha um nome, que eu acho que é um nome que ele foi dado a ele um nome, né, que eu acho que é um nome que todo homem gostaria de ter. Ele era reconhecido como Baal Shem Tov, que é o mestre, o senhor do bom nome. Né? Então ele era reconhecido assim, como um homem que tinha um bom nome, que era um homem correto nas suas decisões. E ele disse o seguinte, estudei durante a minha vida inteira, tive muitas experiências sobrenaturais, mas compreendi que eu precisava simplesmente me tornar como uma criança. Entende, querido? Simplesmente nos tornar como uma criança. Ele não acreditava que Jesus era o Messias dele, mas eles acreditavam. Mas ele acreditava nos fundamentos bíblicos. E aí o que Jesus diz? Se você não for como uma criança, você não entra no reino. Esse homem, sem ter tido contato com a nova aliança, ele dizia,
Eu quero me tornar uma criança, porque eu quero entrar. Pais, não tirem os seus filhos do reino de Deus. Entre lá com eles. Porque uma criança, o seu filho, quando ele nasce, ele está muito mais perto de Deus do que você. Essa é a verdade. Está muito mais perto de Deus do que você. Haja vista, ele veio de lá recentemente. Ele veio de lá recentemente. Você acha que seu filho estava onde? Entenda algo que eu vou te dizer. Nós estamos com o nosso tempo terminando aqui. Eu vou terminar com isso. Entenda algo de uma vez por todas. Nós somos eternos, amém? Nós somos eternos. Nós estamos lutando pela eternidade com Jesus. E sabemos que sem Jesus, a nossa eternidade sem Ele vai ser um caos. Então nós somos eternos. Você acha que a eternidade ela começa quando você nasce? Porque se ela começa quando você nasceu aqui nessa terra, a eternidade fica meio subjetiva. Então você não é eterno, você teve começo. Né? Eu entendo que esse é um conceito bem filosófico. Mas vamos lá, entenda isso comigo. Se a eternidade começar no dia que você nasceu, então você não é eterno de verdade. Você só não tem fim de dias, mas você teve começo. Você teve um começo aqui na Terra. Só, querido, que nós somos eternos. Por quê? Porque somos imagem conforme a semelhança do Senhor. E Ele é eterno. Então nós somos tirados dele. Da onde você acha que saiu a sua vida? Você foi tirado do Senhor. E foi colocado a vida. Nada pode gerar vida se o Senhor não der. Então nós somos tirados dentro desse conceito filosófico. É como se Deus tirasse um pedacinho dele e colocasse ali, ó, na união entre o seu pai e a sua mãe. Então quando o seu filho nasce, ele estava muito mais perto de Deus. E muito mais perto de Deus que você. Então ele tem muito mais para ensinar Deus para você do que você para ele. O que nós temos para os nossos filhos é religião. Nós temos religião, nós temos emoções fragmentadas, nós temos frustrações. Isso nós temos de sobra para ensinar para os nossos filhos. Mas relacionamento, os nossos filhos têm muito mais para ensinar para nós. Entende isso? Entenda isso. Mergulhe, pare um tempo para conversar com o seu filho. Dá uma Bíblia para ele ler e peça ele para te explicar o que ele entendeu daquele texto. Você vai ficar chocado com as coisas que você vai ouvir. Entende? Por quê, querido? Ele estava mais perto. Nós já passamos por muita coisa nessa vida. Já fizemos muitas escolhas erradas. Já fomos muito frustrados. E isso foi nos afastando do relacionamento. Nossos filhos estão sendo roubados do relacionamento. Muitas vezes pelas nossas escolhas. Protege o seu filho. Guarde ele. Guarde o seu filho. Guarde os olhos dele. Não permita que ele se envolva com coisas que eles não devem se envolver. Amém. Entende? E não impute sobre o seu filho os seus medos. Não impute sobre os seus filhos uma religião que nem você entende, cara. Nós, às vezes, nem a gente entende por que a gente faz certas coisas. Porque nem na Bíblia tá. Não, mas você obriga os seus filhos a fazer. Entende? Não faça isso. Você tem um conselho mesmo, assim, de amigo. Toda vez que você for ensinar os seus filhos, procura na Bíblia o que Jesus faria numa situação como essa. Amém. Procure como é que Jesus se comportava. Quais eram as decisões que ele tomava. E fundamentado nisso, querido, ensina para os seus filhos. Aí você vai entender definitivamente que criar os filhos sem religião é a maneira melhor de se criar. Ensina os seus filhos no caminho que ele deve andar. E ainda quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Sabe o que é ensinar os seus filhos no caminho, querido? Esse termo, principalmente dentro no conceito original das Escrituras e da cultura de Jesus, é ensinar enquanto caminha. É ao seu lado. Você pega na mão dele e caminha com ele. E aí ele vai fazer o que você faz. Aí ele vai ter um comportamento parecido com o seu. Então, não ensine doutrina para os seus filhos. Ensine isso para você. Aprenda de Deus. E ensine para ele através do exemplo. Quando o seu exemplo não for suficiente, fala assim, olha, filho, eu não consegui ainda vencer. Mas eu sei que o certo é isso. Porque Jesus fazia assim. Então, na hora que o meu exemplo falhar, siga o exemplo de Jesus. Porque ainda assim, esse é o melhor exemplo que você tem. Amém, Amém? Jesus. Amém. Meninas, vou deixar a live salva. Pastor, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe aí sua Amém. vida, seu ministério.
Estamos juntos. Vamos juntos Fica com para essa Deus, viu, revolução. pastor? Tudo de bom para Fica você, com querida. Deus. Um grande Meninas, abraço. ó, compartilhem a live aí. Peraí, deixa eu tirar aqui os comentários. Vamos tirar uma foto, né, pastor? A gente faz isso mais com mulher, né? Daí a gente esquece com o pastor. Vamos lá, meninas, tirem a foto aí, divulguem a live, compartilhem com outras mães, porque você pode salvar a vida de um adolescente, você pode salvar uma família, e isso é bênção para o reino, tá? Então, ó, tira a foto aí e vai lá e já compartilha a live e já deixa seu comentário. Um abraço, pastor, fica com Deus, Abraço, viu? querida. Nos falamos. Tá, joia.